nessa manhã. Queremos te agradecer pela tua unção que está neste lugar. Senhor Deus, vem e visita cada um. Nós declaramos que essa manhã será manhã de milagre, será manhã de cura. Pai, no nome de Jesus, toma nessa hora as nossas emoções, toma o nosso coração, toma as nossas tristezas, toma a angústia da nossa alma, toma a preocupação do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, multiplica, maximiza, Senhor, esse tempo agora que temos na sua presença. Senhor Deus, nós começamos e declaramos, Senhor Deus, que é noite, que é manhã de milagres, onde a atmosfera seja tomada com a sua glória. Pai, no nome de Jesus, fortalece a cada um que está aqui, fortalece a minha vida. Pai, eu reconheço a minha fraqueza diante do Senhor, porque eu sei que quando eu estou fraco, que o Senhor me faz forte. Pensa através da minha mente, Espírito Santo, e usa as minhas cordas vocais para comunicar a tua palavra de uma forma eficaz. Desde já nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Vamos se assentar novamente, amém? Muito bom que você está aqui. Glórias a Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo: milagres no deserto. Diga mais uma vez: milagres no deserto. Essa manhã eu estive meditando numa passagem que eu amo, que os irmãos sabem que eu já ministrei muitas vezes aqui. Aquela passagem da multiplicação de pães. E eu percebi que todos os evangelhos registram a multiplicação de pães, porque foi um evento que promoveu o ministério de Jesus diante de uma multidão como nunca houve antes. Você vê que tanto Mateus como Marcos, Lucas e João, todos eles registraram. E se eu pudesse, eu gostaria de pegar lições que cada um deles enfatiza para nós, a igreja. Você vê que ele ministrava pessoas no particular, mas de repente ele está diante de uma multidão de provavelmente de 15 a 20 mil pessoas. Foi uma plataforma que lançou o seu ministério de tal forma. Não era mais somente de um em um, não era somente as pessoas que estavam à sua volta, não era somente aqueles que tocavam na orla da sua veste, não era somente aquele que ele recebeu uma palavra, mas foi algo que tocou uma multidão. Em primeiro lugar, o que me chama a atenção nessa passagem é que a palavra de Deus diz que foi no dia em que João Batista, aquele que veio para preparar o caminho no deserto, aquele que veio para anunciar sobre Jesus, ele havia sido decapitado. Eu penso muito nisso porque nós olhamos demais para a multiplicação, mas não podemos esquecer que não foi um dia de festa. Não foi um dia onde Jesus estava alegre. Não foi um dia onde Jesus estava descansado. Foi um dia onde ele recebeu, eu acredito, uma das piores notícias no seu ministério. João Batista, o seu primo. João Batista, que tinha uma ligação com ele como nenhum outro. A palavra de Deus diz que quando as mães se encontraram, as duas carregavam um milagre. Uma que gerou pelo Espírito Santo, a outra que já havia passado da idade de gerar. A palavra de Deus diz que já sendo o 6º mês, quando eles se encontraram, os bebês pularam no seu ventre. Quem pode dizer amém? A primeira coisa que eu quero falar é: tome cuidado com quem você compartilha aquilo que Deus está gerando em você.
Tome cuidado para que aquilo que está sendo gerado em você possa ser fortalecido. Pastor, como que eu sei então com quem eu devo falar? Fale com aqueles que se alegram com a sua alegria. Fale com aqueles que quando você fala, quando você compartilha aquilo que está dentro de você, pula. Se a pessoa, deixa eu te dar uma dica, se a pessoa falar assim: não acredito que isso vai acontecer com você, é um sinal para... Quem pode dizer amém? O bebê pulou pela identidade que havia entre eles. E eu acredito que nessa manhã existem pessoas que estão gerando um milagre aqui. Existem pessoas que estão acreditando no sobrenatural. Existem pessoas que estão e já encontraram vidas assim. Não são muitas pessoas que encontramos na jornada da nossa vida, mas irmãos, como é bom você encontrar alguém que se alegra com aquilo que você se alegra, que chora com aquilo que você chora. Então eu fico imaginando como que deve ter sido chocante para Jesus quando os discípulos chegaram e falaram para ele: olha, João Batista foi decapitado. Eu vou estar no texto de Marcos, para que a gente não precise ficar pulando para Mateus, para Lucas e para João. No verso 30 de Marcos 6, diz: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. Contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado, porque os discípulos tinham acabado de voltar de uma viagem missionária. Eles tinham acabado de ver o demônio sair de pessoas. Eles tinham acabado de curar os enfermos. Eles tinham acabado de anunciar o reino de Deus. Eles estavam felizes. E eu acho incrível, irmãos, como às vezes isso acontece na nossa vida em um dia. Você acorda de manhã, você está feliz com uma situação, no meio do dia vem aquele estresse, quando chega a noite, você não sabe o que vai fazer da sua vida. Em um dia, nós somos atacados com emoções e com sentimentos e às vezes até com confusão. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: toda a confusão que rodeava a sua mente está caindo por terra. Todo sentimento de morte, todo sentimento de estar perdido no meio do vale, todo sentimento que você achava que não ia aguentar, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando você olha para alguém que é forte, você fala: meu Deus, que homem forte. Talvez você não saiba como ele é fraco e como ele depende da força que vem do nosso Deus. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte. Jesus disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Diga isso, a um lugar deserto. E repousai um pouco. Parece não fazer sentido. Irmão, uma coisa, irmãos, você seguia Jesus num lugar de prosperidade, você seguia Jesus num lugar de abundância, você seguia Jesus num lugar de milagres. Mas eles seguiram a Jesus num lugar de deserto. Às vezes nós não estamos dispostos a isso, a seguir a Jesus num lugar deserto. Deserto, temperaturas extremas, de dia, de noite, um lugar onde não há provisão. Mas o mais tremendo, você vê Jesus falando assim, olha só o que Jesus fala: vem aqui à parte, para um lugar deserto e repousai um pouco. Sabe o que o Senhor quer que eu te fale aqui nessa manhã? É nesse lugar de deserto que Deus quer que você descanse. É nesse lugar onde outras pessoas não iriam para descansar. O Senhor fala assim: não, você não está entendendo. Eu estou junto com você nesse deserto. Vire para alguém e fala: você não está sozinho nesse deserto. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu, partiu, e muitos o reconheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes dele. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não
tem pastor. Irmãos, o Espírito Santo me ressaltou isso nessa manhã. Em outros evangelhos diz que ele teve compaixão, mas Marcos ressalta, ele teve compaixão porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Se você é uma ovelha que não tem pastor, você é uma presa fácil para qualquer tipo de lobo, qualquer tipo de predador. O Senhor se preocupa quando você caminha sozinho. O Senhor se preocupa quando você não sabe o que fazer. O Senhor se preocupa quando você vai para um lugar onde não há pasto. O Senhor se preocupa quando você não consegue se alimentar. E nessa manhã a compaixão do Senhor vai te visitar. Porque apesar de ser ovelha, você é uma ovelha que se alimenta da palavra que vem do trono de Deus. A ovelha, irmãos, é tão tremendo. Uma das coisas que eu já ouvi falar sobre a ovelha é que se ela estiver diante de uma água correndo, e a água é muito forte, a ovelha morre de sede, mas não bebe daquela água. Se ela se enrosca numa cerca, ela não sai. Jesus se preocupa, irmãos, eu sinto isso nessa manhã, com o seu bem-estar. Eu vou falar de novo para esse lado de cá. Jesus se preocupa com o seu bem-estar. Agora eu vou falar para o meio. Jesus se preocupa com o seu bem-estar. Elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele tem comunhão disso que era algo que era vulnerável. E a palavra de Deus diz que ele começou a ensinar-lhes. Irmão, o que vai fazer a gente passar por essa situação, por essa prova, por esse levante, por isso que nós estamos atravessando agora, é a palavra de Deus. Não seja uma ovelha que não queira aprender. Não pense que você já sabe de todas as coisas. Não ache que você já é o Todo-Poderoso, que você faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque a palavra de Deus me garante, não é o Leif que está falando, a palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graças ao humilde. E sempre que você se humilhar diante da sua poderosa mão, ele vai te exaltar. Eu quero declarar para você, irmão, que tem se humilhado, que tem chorado, que as pessoas olham e as pessoas até falam para você: até quando você vai ficar chorando? Pare de chorar, pare de ser fraco. Não, irmão, não pare de chorar não, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse seu choro vai acabar. Existe um tempo determinado pelo Senhor, e a palavra de Deus diz que a alegria vai chegar sobre a sua vida. Passou a ensinar-lhe muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto. Como se ele não soubesse, né? O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Até os discípulos, irmãos, acharam que quando eu lia isso, era como se eu visse os discípulos falando assim: Jesus, já está bom já, chega. O Senhor já curou, já abençoou, já abraçou, já ministrou, tanto cura física, cura emocional. O Senhor mostrou que eles são ovelhas sem pastor. O Senhor já ensinou a palavra, o Senhor ministrou a palavra do reino. Senhor, chega. Irmãos, ele não se move por aquilo que os outros acham que está bom. Deixa eu explicar melhor. Para Deus te abençoar, ele não precisa de votação. Deixa eu falar de outro jeito ainda. Para Deus liberar o que ele quer liberar sobre a sua vida, não vai depender do que os outros acham, aonde ele deve parar. Porque a provisão que Deus tem para a sua vida, de acordo com João 10:10, ele veio para te dar uma vida e vida com abundância. Quem recebe isso nessa manhã? Então
Então levante a mão para o céu e dá um glória a Deus, porque irmãos, a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele não terminou ainda, ela continua. O homem acha que acabou, o homem fala não tem mais provisão, o homem olha para aquilo que ele tem, ele fala: Senhor, despede a multidão, manda ela embora, Senhor, chega, já abençoou, já está bom demais. Mas Jesus queria ensinar ainda mais uma lição para os discípulos. Não é porque vocês pregam o reino, não é porque vocês acabaram de voltar de uma missão que foi demais, que aquilo que eu tenho para fazer na vida do povo acabou, porque a vida, aquilo que eu tenho para realizar continua. Eu quero declarar nessa manhã, irmãos, que Deus tem mais para você, em nome de Jesus. Despede-os. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós. Jesus aponta para eles que queria que o povo fosse embora e fala: ah é? Você quer que o povo vá embora? É você mesmo que vai alimentar a fome deles. Em um dos evangelhos diz assim: ide ver o que vocês têm para comer. No outro evangelho, se não me falha a memória, no de João, olha só que tremendo isso, porque a palavra de Deus relata que eram 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Olha só o mistério aqui agora. Irmão, em João ressalta assim: encontramos aqui um garoto pequeno que tem o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. Sabe o que eu vejo nessa lição de João? Irmãos, Jesus conta com aquele que não foi contado. Eu vou falar de novo, porque não sei, algumas pessoas não entenderam ainda. Jesus conta com aquele que foi rejeitado. Ele não estava contado nos 5.000 homens, porque eles não contavam mulheres e crianças, mas o milagre estava na mão daquele que foi rejeitado. Talvez você tenha sido rejeitado, talvez você foi deixado de lado, mas eu quero declarar nessa manhã: existe um milagre na sua mão. Se você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Era um menino. Os discípulos achando que já era alguma coisa, porque estavam fazendo a obra de Deus, já estavam curando os enfermos, e Jesus fala: ah é? Olha só o que eu vou fazer, eu vou pegar toda essa sua experiência e vou colocar a provisão na mão de quem você não imagina. Deus acabou de me falar aqui: a sua provisão está num lugar que você não imagina. O seu milagre está na mão de alguém que você olha e fala que é fraco. A sua provisão está na mão de alguém que você olha e não dá nada. Mas Deus vai abrir os seus olhos hoje. Deus vai te dar a direção. E Deus vai colocar na sua mão o que vai ser multiplicado para a honra e glória do nome dEle. Disseram: iremos nós e compraremos 200 denários de pão, equivalente a 200 dias de trabalho, para lhes dar de comer. Era muita gente. E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes, olha só, olha. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 e 100, de 50 e 50. Quem quer aprender a lição da multiplicação aqui? Está fraco, quem quer aprender? Olha só. Olha, não, tem que prestar atenção. Imagina o povo com fome. Imagina o povo desesperado para comer. Imagina os discípulos não sabendo. Eu não sei, irmão, você já teve fome? Quem já teve fome aqui? Eu estou falando daquela fome que quando você chega, você não quer nem esperar pôr na mesa. Eu estou falando daquela fome que você vai na panela, pega da panela, do jeito que está. A sua esposa fala assim: bem, a gente não vai nem orar. Vai, em nome de Jesus, amém. Essa fome. Esse desespero de comer. Jesus chega, olha só o que ele fala. Grupos de 50, grupos de 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Senta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senta. Irmão, se tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, imagina o tempo que levou. E o
povo: Jesus, o povo está... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você percebe alguma similaridade? Quando você precisa do milagre, e a sensação que você tem é: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senhor, a gente está com fome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 100. Senhor, o povo vai embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pai, se o Senhor não fizer algo logo, o povo vai falar que o Senhor não... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Senhor, eu preciso da cura agora, Pai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 50, 60. Eu vejo na lição de multiplicação duas coisas. A primeira, Deus vai nos ensinar a ser paciente. Quem pode dizer amém por isso? Segundo, Deus é um Deus de ordem. Para que comece a multiplicar, Ele vai colocar as coisas em ordem na nossa vida, porque Ele é um Deus de ordem. Ele se preocupa sim com a sua necessidade, mas Ele quer que você entenda que a maior lição está em você aprender. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Irmãos, não foi fácil. Grupos de 50, não era um grupo de 1000. Os 12 que estavam desesperados para alimentar o povo. O Senhor falou: é? Grupos de 50, grupos de 100. Eu sei, irmãos, eu não gostei dessa parte também quando Deus me mostrou. Porque na hora que a gente está passando uma necessidade, você acha que a sua necessidade é maior do que qualquer outra necessidade. E se Deus não fizer na hora que você quer, como que pode Deus ser Deus e não suprir, e não fazer, e não guardar, e não proteger, e não curar, e não liberar, e não prosperar, e não pagar a sua conta? E você quer, e você luta, e eu luto também com isso, irmão. E o Senhor fala assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem está entendendo, diga amém. O que me faz pensar nos meus filhos, o que me faz pensar que nem tudo que eles querem eu dou na hora que eles querem. Porque se eu fizer isso também, eu como um pai natural, o que eu vou estar desenvolvendo? Filhos mimados. Graças a Deus, acho que os meus filhos deram 2 bailes, que eu me lembre. Baile, aquele baile que você está no Carrefour, fazendo compra. A criança pega um brinquedo que não dá para você comprar, e ela se joga no chão. E senta. Eu quero. E você olha em volta. Tem mãe que bate, não é por causa do show, é por causa da vergonha. Eu aprendi isso logo cedo. Por isso que eu parei de bater. Eu falei: não vai adiantar, porque o ponto aqui não é a criança, sou eu. Como é que pode o filho do pastor Levi fazendo isso? Põe dentro do carrinho, vamos embora. Deus não tem filhos mimados. E apesar de ser uma lição difícil, mas é necessária, para que nós possamos crescer e ser filhos maduros. Quem pode dizer amém por isso? Assentaram-se repartidos de 100 em 100, 50 em 50, tomando ele os 5 pães. Eu acho tremendo isso, olha. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. 5, 6, 7. 7, o número de Deus, da perfeição de Deus, do cuidado de Deus. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Olha, tomando, levantou e continuou levantando, porque ele não olhou para o que ele tinha na mão dele, ele olhou para os céus. Olha, a lição está aí. Ele toma, ele dá graças e ele reparte. Eu vou falar de novo. Diga assim: ele toma, ele dá graças e ele reparte. Mais uma vez, diga. Mais uma vez. Irmão, sabe o que é isso? Deus faz isso comigo e com você. A pior coisa que eu vejo hoje
Hoje é dia 1º de setembro. Hoje eu celebro 20 anos de ministério. Hoje, dia 1º de setembro. Irmãos, e tem coisas que eu analiso quando eu olho a minha vida para trás. Se eu pudesse voltar nos primeiros 5, 6, 7 anos e pedir perdão de mensagens que eu preguei. Não por a mensagem estar errada, mas por eu achar que eu era o cara, um presente para o corpo de Cristo. Mas eu ainda não tinha sido tomado, o Senhor ainda não tinha abençoado, Ele ainda não tinha me quebrado. 20 anos depois, hoje eu analiso e vejo os pregadores que estão começando agora. E eles pregam como se a mensagem deles fosse demais. E eu olho e penso, eles estão começando ainda. Porque o que faz, irmãos, nos identificar, eu com você, é que nós estamos sendo quebrados. São as dificuldades. São os acidentes que a gente repreendeu e orou e ainda assim aconteceu. São as situações que você fez de tudo para que não acontecesse e elas aconteceram e você fica em dúvida e você luta com você mesmo. Aí depois de um tempo que você percebe que se Deus não te der a palavra, nem isso você tem. Aí o Senhor fala, ok, agora eu vou repartir isso com o povo. Porque é isso que vai alimentar a fome deles. Quem pode dizer amém? Irmãos, Ele está fazendo isso na sua vida, Ele te toma, Ele te abençoa, Ele reparte, porque não é para você, é para os outros. O que Ele faz na sua vida é para alcançar alguém. O que Ele permite você passar, primeiro eu sei que a gente acha que não, é porque você é mais forte do que você imagina. Mas segundo, é para que você possa se identificar com aquele que está à sua volta, na sua dificuldade, no seu desemprego, no seu problema, na sua enfermidade. Quando os outros oraram e foram curados, você não foi. Quem está entendendo, diga amém. Ele toma, Ele dá graças, Ele reparte. Não tenha medo desse processo, irmãos, por mais doloroso que seja. Hoje é dia de ceia. E nós vamos nos lembrar disso que Ele fez algumas vezes quando Ele estava com os discípulos. Foi no partir do pão, foi nas orações, e até no caminho de Emaús, quando Ele partiu o pão, Ele falou, o nosso coração queimava, a gente não percebeu, mas era Ele. Foi na hora que Ele foi quebrado. Irmãos, é na hora que o pedaço sai de você, é na hora que você acha que não vai aguentar, é na hora que você compartilha no meio da sua dificuldade, a multiplicação vai acontecendo. Sabe por quê? Porque o Senhor quer alimentar uma multidão. Deus quer usar o que está na sua mão. Quem crê nisso hoje, diga amém. Todos se saciaram. Todos. Jesus fala, recolhei os pedaços que sobraram. Ele quer que você aprenda a guardar com você o milagre que Ele já fez. Porque pode parecer que não, e hoje não vai dar tempo de entrar na segunda parte. Mas eles, por não entenderem esse primeiro milagre, eles passaram uma dificuldade maior no meio da tempestade. Hoje o Senhor quer que você compreenda. Não joga fora, não desperdiça. Guarda o milagre com você. Para quando você passar por uma outra dificuldade, eu me lembro do que Ele já fez. Eu me lembro que Ele usou o lanche de um menino que não foi contado. Eu me lembro que foi quando eu reparti, quando eu compartilhei, que o milagre aconteceu. Foi quando eu achei que não tinha mais jeito, e eu ainda assim falei com uma outra pessoa, com outro irmão, com outro amigo, com outro vizinho, com outra pessoa, e ela foi abençoada com isso que eu tinha, que eu achava que não era o suficiente. Diga comigo mais uma vez: os milagres acontecem no deserto.